Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do Tiro. Esse é o episódio número 1 do 9mm Podcast. E a gente vai começar falando sobre o que é um CAC e por que você deveria ser um. Explicando rapidamente, CAC é o caçador, atirador e colecionador. É o registro no qual um cidadão comum se inscreve no exército como um atirador. Caçador e o colecionador eu não vou tratar muito aqui, porque do ponto de vista de prós e contras, o atirador acaba sendo o mais procurado pelas pessoas, porque o caçador e o colecionador são muito mais restritivos em relação a tudo que um atirador pode fazer. Enquanto o atirador pode, por exemplo, carregar sua arma municiada até o seu local de treino, o caçador, até a última vez que eu vi, não podia. Então, isso e mais algumas restrições, como por exemplo, o caçador não está autorizado a compra de pistola, só revólver e uma arma longa. Então, o mais versátil de todos ainda é o atirador. Tudo isso é feito num registro só. Por exemplo, eu mesmo estou registrado como atirador e caçador. Então, você fazendo para atirador, você já está bem coberto aí. Vamos lá. Eu vou abordar aqui os prós e contras de você ser um atirador. Mas aí você vai ver que os prós ainda são bons. Você ainda vale mais a pena você ser um CAC do que não ser no Brasil. Claro, com as leis que a gente ainda tem. Se ainda vigorando o Estatuto do Desarmamento. Vamos lá. Os prós de você ser um CAC. Você vai ter um maior acesso a diversos tipos de armas de fogo. Pistola, revólver, arma longa, carabina, espingardas, o que você pensar, fuzis. Isso chega no calibre. Os calibres ditos permitidos e restritos hoje em dia, né, após alguns decretos do Bolsonaro e a recente regulamentação do Exército, mesmo que os calibres como 9mm, 45, 40, 10mm, que quase ninguém usa, já passaram para o calibre permitido, o que esse conceito de calibre restrito só praticamente existe no Brasil. Bom, ainda restaram calibres maiores, como o 5.56, o 7.62, 300 Winchester, 308 Winchester, são calibres restritos. A maioria são calibres de fuzil, mas ainda alguns calibres grandes de revólver e pistola, como 44 Magnum, 50 AE, que é o calibre da famosa Desert Eagle, esses ainda estão restritos. O CAC pode adquirir calibre restrito, sem problema. Eu mesmo, quando fiz a compra da minha primeira pistola, o 9mm ainda era calibre restrito. O trâmite segue normalmente. Por quê? Porque, como atirador, você pode participar de diversas competições, treinamentos e competições. Fora do Brasil, como não existe esse conceito de calibre restrito, os competidores brasileiros ficariam, né, fora de todas as competições internacionais, porque você não ia conseguir participar de 90% das competições que usem, por exemplo, um 9mm, uma espingarda calibre 12 e um fuzil 5.56, que é um tradicional torneio Trigun. Então, as leis brasileiras prejudicariam os esportistas. Não que não prejudiquem, né? Para o CAC, a quantidade de munição para treinamento é muito mais vantajosa do que se você comprar uma arma pela Polícia Federal, por exemplo. Se não me engano, pela PF, hoje em dia gira em torno de 50 munições, apesar que um dos decretos do Bolsonaro falava sobre um número maior. Mas eu, como não tenho muito acesso a pessoas, ou não converso muito com pessoas que têm arma pela Polícia Federal, eu acabo não sabendo. Bom, para o CAC ele fica basicamente em 5.000 munições ou 5.000 insumos, porque o CAC pode adquirir máquina de recarga e fazer essa carga em casa. Reduz muito o custo, mas você precisa investir numa máquina que custa aí entre 3 a 8 mil reais. Além do acesso a diversas armas, calibres e munições, né, um maior número de munições, a gente pode entrar aí na questão da liberdade para treinar. Uma pessoa que adquirir sua arma pela Polícia Federal, ela tem que emitir uma guia de trânsito. Se não me engano, são 2 guias por ano, uma guia a cada 6 meses, para poder levar a sua arma para um stand e ir lá e efetuar os seus tiros. Quem tem arma sabe que se você treinar uma vez por mês e ainda é pouco treino, né? O CAC não precisa disso, ele, junto com o documento da arma, o exército emite
uma guia de tráfego que permite você carregar essa arma no seu carro, do jeito que você quiser. E também permite que você porte uma arma. Portar uma arma não é levar uma arma. Portar, municiada, alimentada e carregada na sua cintura, no seu coldre, pronta para uso. Isso é porte. Não confunda com posse. Posse de arma é você ter uma arma em casa, dentro de casa, dentro dos limites da sua casa. Se você tiver uma casa com quintal, você pode andar. Sim, se você tiver uma casa com quintal, você pode andar com sua calibre 12 nas costas pelo quintal. Foda-se, entendeu? Você está dentro da sua casa. Essa liberdade de você poder colocar sua arma na cintura e ir pro seu stand, ou sua arma na cintura, suas outras armas no porta-mala do carro e ir pro stand, não só stand. Muitos treinos são importantes para quem deseja portar uma arma. São treinos mais táticos, de movimentação, de tiro em movimento, troca de carregador. Tem bastante curso de VCQB, que é um treinamento para quem, né, o tiro embarcado dentro do carro, como que você resolve a situação de dentro do carro, sai do carro. Treinos em baixa luminosidade, treinos de como você defender a sua casa armado, são treinos que muitos clubes aí pelo Brasil promovem, muitos instrutores, muitos treinadores no Brasil têm esse tipo de treino e é muito importante que as pessoas façam. Principalmente você que deseja ter uma porra de uma arma, cara. Não adianta ter uma arma e deixar ela enferrujar na gaveta. Tem que treinar. Se você puder dar 10 tiros no mês, vai dar 10 tiros no mês. Se você tiver dinheiro para dar 5.000 tiros no mês, vai dar 5.000 tiros. Não compre uma arma para deixar ela na gaveta que você vai se fuder. Vai ser o maior peso de papel mais caro que você vai ter na sua vida. Uma outra vantagem do atirador. Existe a previsão legal no Estatuto do Desarmamento, que é o porte geral para atirador. Isso por muitos anos foi negligenciado. O Estatuto do Desarmamento foi aprovado em 2003, então a gente tem 16 anos de negligência do governo federal sobre o porte geral. Agora que o Bolsonaro foi eleito e fez os seus decretos, já existe uma previsão para que isso aconteça. Porém, essas partes ainda estão muito nebulosas. Tem decreto que caiu, tem decreto que ficou. O Congresso quer votar lei, não quer votar lei. Então, assim, hoje, há um mês atrás eu sabia. Hoje em dia eu não sei mais como que tá isso. Eu sei que a previsão legal existe. Tem gente entrando com pedido, mas eu acredito que esteja tudo parado, porque a Polícia Federal deve estar querendo uma posição clara tanto do governo federal quanto do Congresso. Então, no momento, não sei te informar. Mas esperemos. Talvez venha coisa boa por aí. Para quem quiser o porte, claro. Um dia eu vou fazer um programa aqui falando sobre o porte e as responsabilidades de você ter uma arma na sua cintura, que não é esse privilégio, essa coisa boa toda, não. É uma parada, é muito bom, mas para quem tá com treinamento em dia, para quem tem vontade e para quem sabe da responsabilidade. Com o seu registro de atirador, você tem a possibilidade de treinar em diversos clubes do Brasil. Por exemplo, eu sou filiado num clube que não fica na minha cidade, então eu me desloco até outra cidade para treinar. Na minha cidade tem clube? Tem. Posso ir lá? Posso. Tudo depende, claro, das políticas do clube. Existem clubes, por exemplo, que não alugam a pista, não fornecem munição para quem não é sócio. E para quem não é sócio, eles oferecem alguns tipos de te dá 20 tiros com cada arma e você paga um tanto lá. Depende, para quem não tem experiência com armas, talvez seja bom, talvez não seja, talvez fique caro, talvez não fique, mas isso é muito da política do próprio clube, cada um tem um. Eu costumo frequentar clubes que alugam o stand, eu pago um tanto para usar o stand, um tanto para usar a munição e boa. Alguns contras em relação a você ser um CAC
é que você vai estar 100% sujeito às burocracias do Exército Brasileiro. E assim, o Exército faz de tudo para dificultar a vida do atirador. Afirmo aqui que uma das maiores instituições desarmamentistas no Brasil seja o Exército Brasileiro. Milico se caga de cidadão armado. Milico acha que só eles podem ter arma. Então eles vão fazer de tudo para você não ter. E isso se mostra quando você, por exemplo, dá entrada no seu CR. O CR é o Certificado de Registro de Atirador. Esse documento, o meu, levou 3 meses para sair. Conheço atiradores que já levou menos tempo e alguns que levaram mais tempo. Todo o trâmite depende do exército. Então, se você quer comprar uma arma, você tem que pedir para o exército emite um papel falando que você pode comprar a arma, você compra a arma, paga a arma, envia a nota fiscal para o exército registrar a arma para te devolver o documento para falar que você pode buscar a arma. Então, assim, tudo demora, tudo tem que protocolar, tudo precisa de papel, de pasta, de fila, pega fila, é muito complicado. Tudo depende do exército. Tudo. Tudo mesmo. E a gente sabe que o exército vai fazer de tudo para te dificultar porque ele não te quer ver armado. Então, assim, tem esse problema. Outro problema chato é a obrigatoriedade da filiação a um clube. Você precisa estar filiado a um clube. Caso você não esteja afiliado a um clube e o exército fizer uma fiscalização e eles fazem, o seu CR é cassado, você fica sem. Todo o seu trabalho, toda a sua grana que você investiu, você vai se perder. Fudeu. E dentro dessa filiação ao clube também tem uma outra obrigatoriedade que é a frequência de treinos. Você precisa ter uma frequência de pelo menos 8 visitas a um clube de tiro. Não precisa necessariamente ser o seu, ser o que você é associado. Eu, por exemplo, tenho visitas ao meu clube e a outros clubes. Também conta como essa frequência competições. Competição regional, competição nacional, estadual, também conta como essa frequência. Agora sim, agora sim, uma parada que é bem complicada. A gente ainda tem muita desinformação em relação aos agentes da lei. Então, existe sim a possibilidade de você estar indo para o seu clube com a sua arma de porte, tudo certinha, portada num coldre legal e tal, sem problema algum, com a documentação ok no seu bolso, você ser abordado, o policial não saber do que se trata e te levar para a delegacia. Ah, mas e agora? Cara, corre esse risco, entendeu? É legal? Não, não é legal. Você vai ter que chamar seu advogado, você vai ter que trocar advogado. Tudo bem, depois você pode foder todo mundo por abuso de autoridade. Sim, pode, porque, né, tá na lei, você leva todos os seus documentos, toda a lei, toda escritinha, e conversa de boa com o cara. Se ele ainda assim quiser te levar e te autuar por porte legal, bom, aí você vai ter que correr com seu advogado. O risco existe. Dentro da burocracia, né, do Exército, a gente tem aí os prazos dos documentos. Os documentos eles vêm com prazo de validade. Os certificados de registro, as CRAFs, elas tinham validade de 3 anos. Também uma mudança do Bolsonaro foi colocar esses documentos para 10 anos, desburocratizando um pouco. Mas que ainda assim tem que ser observado essas validades. Tá? É um cuidado que a pessoa tem que ter. Além de tudo, a pessoa tem que ter esse cuidado em deixar todos os seus documentos certinhos. Bom, como agora que você já entendeu alguns pontos sobre o que você CAC, como é que você faz? Ah, eu quero me tornar um CAC, eu quero fazer todo o registro, toda a documentação certinho. Beleza, o que você faz? Primeiro de tudo, você vai procurar. Você pode fazer sozinho? Pode fazer sozinho. Mas eu já vou te adiantar. É tanta coisa, tanta prova, tanto teste e tanto papel que você tem que preencher, que, cara, gasta uns R$ 1.000 a mais e cai para um despachante, cai para um clube legal, que a galera vai saber o que fazer, porque demora tanto tudo que você envia um papel errado, seu processo vai ficar 2 meses esperando lá e vai voltar para ser refeito.
Então, infelizmente, no Brasil tem muita dificuldade para se vender facilidade, a gente sabe disso. E a gente joga conforme o jogo. Quer fazer sozinho? Faz. Eu não te aconselho e eu vou te explicar como é que você faz com um pessoal que entende do assunto. Eu fiz com uma empresa aqui do meu estado, ela atende o estado inteiro, tem uns preços muito bons, mas basicamente os outros lugares fazem mais ou menos a mesma coisa, que é fazer toda a sua documentação e preparar um dia para todos os testes e cursos. Como que eu fiz? Essa empresa ela faz, né, uma aulinha rápida, uma aulinha básica do básico do tiro, básico de armamento, como mexer, como fazer tudo com segurança. E a gente vai para os testes. O teste, ele é o teste psicológico, psicotécnico, feito por psicólogo cadastrado na Polícia Federal. Então ele tem todo o padrão lá e protocolo de testes. E sim, reprova. Se você não for apto, você reprova. Eu já vi gente reprovar, por isso que eu tô falando. Depois você faz um teste de aptidão de tiro, que você vai fazer uns disparos lá num alvo de papel e vai ser avaliado pelo instrutor. Em tese é simples, é tudo bem simples. O despachante ou o clube vai fazer a sua avaliação e vai emitir sua papelada e vai registrar no exército. Feito isso, o exército deferindo e fazendo a impressão do seu documento ou enviando por e-mail, que agora é uma forma deles cortarem um pouco de custo e agilizarem, você está registrado. Registrado como atirador, você já começa a contar o prazo para você ter as visitas no stand, e aí você já pode fazer a compra da sua primeira arma, das suas outras armas, de repente, depende de como você esteja de grana aí. E aí, eu também sugiro procurar um despachante ou procurar o seu clube, que eles vão agilizar isso para ti. Porque da mesma forma que o CR é uma quantidade absurda de papel, é uma quantidade idiota de assinatura, de reconhecimento de firma, que na boa, cara, não vale a pena fazer sozinho, porque você vai errar um preenchimento de papel e seu processo vai foder tudo. Preciso agora passar por alguns pontos que são interessantes em relação a você ter o seu CR, e suas armas e tal, que também são em relação, algumas coisas aqui em relação ao exército. O exército ele fiscaliza as casas dos atiradores. Você precisa ter, principalmente depois que você começa a querer comprar arma, você vai precisar da porra de um cofre. Sim, o exército fiscaliza, inclusive o pessoal está comentando que eles estão começando a pegar firme nas fiscalizações, principalmente aqui no meu estado. Não sei nos outros como é que tá. Você precisa de um cofre, pode ser aqueles cofres mais baratinhos de senha do Mercado Livre mesmo. Ele só precisa ser oculto, então se você quiser fixar ele embaixo da sua cama, dentro de um armário, ele só precisa ser oculto e fixo. Estando chumbado, parafusado, tanto faz, não interessa a forma que ele está fixo. Ele só precisa ser fixo e oculto. Agora, uma coisa que o pessoal tem chamado muita atenção, alguns donos de clube aqui no meu estado, são para tomar cuidado com fiscalização. O exército vai querer entrar na sua casa, vai querer ver o registro das suas armas, ver tudo, ver o seu acervo. E para isso, tá, o pessoal costuma recomendar que você ligue no SFPC da sua região para confirmar se eles estão fazendo uma fiscalização na sua área. Se sim, beleza, deixa entrar o pessoal. Se não, cara, não abre a porta. Confirma primeiro a informação, porque você não vai abrir a porta da sua casa para a galera entrar e mexer nas suas armas, né, sem uma confirmação. Aí a gente chega num problema aqui, que é a arma que está registrada no seu CR para tiro esportivo, ela no caso de dar uma merda e um cara entrar na sua casa, ela pode ser usada para defesa? Bom, o exército vai te falar sempre que não, que arma de acervo é arma de acervo, arma de defesa é arma de defesa. Mas é uma briga jurídica aí, porque tecnicamente a legítima defesa você vai fazer o uso moderadamente dos meios necessários para fazer cessar injusta agressão.
iminente ou atual contra si ou terceiro. Então tá, você tem disponível na sua mão, na sua cabeceira, uma arma e você pode usar para repelir. Só não adianta, cara, vir querer dar um tiro num cara que tá armado com bastão, entendeu? Um porrete. Aí não, né? Agora, o cara entrou na minha casa com uma faca. Irmão, faca é arma, senta o dedo nessa porra. Inclusive, existe uma regra aí, se eu não me engano, a regra dos 7 metros. Qualquer indivíduo armado com uma faca a menos de 7 metros que você, ele é potencialmente mais perigoso com uma faca do que se ele tiver com uma arma de fogo. Então, cuidado com isso, tá? Nunca menospreze um indivíduo armado com uma faca. Nunca vá pensando numas de, é só uma faca. Não, se você tiver armado e se tiver oportunidade, você neutraliza a ameaça. Para esses casos de defesa armada, eu sugiro muito o livro Armas de Fogo e Legítima Defesa, Alan Antunes, é um autor brasileiro. Nesse livro ele fala sobre muitos mitos do tiro, né, do tiro de defesa, como double tap, stopping power, tiro de alerta, tiro de defesa, tiro na perna. Ele desmistifica isso muito com muita referência científica, muita referência de bibliografia gringa. É muito bom esse livro, eu recomendo pra caramba. Mas assim, se você tiver a fim de ler uma parada meio mais para jurídico, assim, mais para. É um livro muito bom para delegado, promotor, juiz, eu recomendo pra caramba. Mas eu li e também não sou nada disso e vale super a pena. Esses foram alguns prós e contras de ser um CAC e espero que eu tenha te convencido que a ser um também. Se você quiser, tiver curiosidade, nunca mexeu numa arma, eu vou deixar indicado aqui. O Instituto Defesa tem um site e nesse site tem uma lista por região de vários clubes que eles recomendam no Brasil inteiro. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas qualquer coisa joga no Google, institutodefesa.org e você procura lá, porque também, né, se mexer um pouquinho, né, filhão? Bom, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like e se inscreve no canal. Não, sacanagem. E é isso. Muito obrigado por terem ouvido. E lembre-se aí, só existem 2 tipos de desarmamentistas no mundo. Aqueles que são desinformados e aqueles que têm sérias tendências à tirania. Valeu, galera. Até mais.